Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque só Ele é digno de ser louvado. A respeito de ciência, eu sou evangélico e eu afirmo que a ciência ela ajudou a melhorar a minha fé no Evangelho e na Bíblia. Eu sou comerciante e eu converso com muitas pessoas aqui e muitos dizem que é loucura, porque diz que a Bíblia não combina com ciência. Pelo contrário, a Bíblia ela é toda ciência. Eu ouvi dizer e também costumo dizer que a ciência devidamente aplicada e a Bíblia corretamente interpretada, nunca vai ter problema com a ciência. Os dois combinam. E eu tenho debatido aqui, conversado com muitas pessoas, principalmente jovens, ateus, eu não acredito que existem pessoas ateus. Eu acredito que pessoa que crê em Deus, como eu creio, e tem pessoa que crê que Deus não existe. Então, ele crê em alguma coisa. É uma brincadeirinha que eu costumo botar aqui com o pessoal. E a maioria dos que vêm aqui, eles sempre vêm dizer que existe mentira na Bíblia e o maior exemplo é sobre o dilúvio. Então, hoje eu não vou falar do dilúvio, eu quero falar a respeito da arca. Só para dar um debatezinho aqui. E eu fiz umas anotações nesse caderno bonito que vocês estão vendo. Só para mim não me perder, porque é muita coisa de ciência na minha cabeça de vendedor de hambúrguer. Não fica tão fácil de lembrar. E pergunta, existiria a possibilidade de um homem, já velho como Noé, porque Noé tinha 600 anos, quando aconteceu o dilúvio, quando o dilúvio começou, Noé tinha 600 anos. Mas o velho daquela época não era como o velho de hoje. Noé hoje é como se tivesse 50 anos naquela época. Então foi feita a arca, ela foi muito grande. E a Bíblia diz que ela foi feita com madeira de golfer, ou cipreste, que se diz em alguma tradução. E é uma madeira muito boa, muito resistente à água. Existem pessoas que ainda, em alguns lugares, fabricam caixa d'água com essa madeira. E tem pessoas que têm caixa d'água com essa madeira há mais de 200 anos. E ela não vaza. Então é uma madeira própria para a água, bem resistente à água. E também a respeito das ferramentas. Naquela época já existia ferramenta. O descendente direto de Caim, que era Tubal-Caim, que naquele filme horroroso, Noé, é aquele cara que entra na arca, na marra, brigando. Aquele cara ali, ele era um descendente de Noé, Tubal-Caim. E a Bíblia diz que ele tinha toda a experiência em construir, em fabricar ferramentas, tanto de ferro quanto de cobre, já naquela época. Então a ferramenta tinha, a madeira tinha, e o projeto quem deu foi Deus e está na Bíblia. Segundo está na Bíblia, a arca ela tinha cerca de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Côvados era a medida que se usava naquela época. Trazendo para o metro que nós usamos aqui no Brasil, daria cerca de 137 metros de comprimento, 22 metros de larguras e 13 metros de altura. Então, a arca hoje ainda é o maior projeto de embarcação, essas medidas que estão na arca. Os petroleiros, muitos navios de guerra têm essa proporção. Essa é uma proporção perfeita. Todos que trabalham na área naval, estaleiros, sabem que essa é a melhor proporção de medida para uma embarcação segura. E Noé fez dessa maneira. Mas a arca, para as pessoas falar, poxa, mas tinha tantas espécies de animais, como é que é botar tudo isso na arca? Isso aí eu já vou falar já.
A arca ela tinha cerca de 40.500 metros cúbicos, ou seja, ela era o equivalente a um apartamento de 67 andares, com um prédio, né? 67 andares com um apartamento de 200 metros quadrados cada. E caberia na arca cerca de 360 contêineres de 40 pés. Na arca caberia 3.400 jaulas de 12 metros quadrados, bem confortável, maior até que o meu quarto lá em casa. Caberia na arca 120.000 animais do tamanho de uma ovelha, que é o tamanho padrão, porque tem animais que são maiores e animais que são menores. E sendo que também Noé não levou animal adulto, Noé levou animal filhote. É como se faz hoje no zoológico, que o animal tem uma melhor adaptação. Né? Para o lugar que ele vai, então é melhor, sempre leva filhote. A não ser que ache um bicho, um animal que esteja sendo maltratado na área selvagem, então ele leva para zoológico, mas isso é raro. O tamanho de uma ovelha, caberia também lá, né? Se você quiser ter uma noçãozinha, 4.000 paliozinho ou 4.000 corcinha, daria lá também. E aí aqui tá. Então cabe 120.000 animais. Da proporção do tamanho de uma ovelha. Sendo que a maioria eram filhotes. Eu acho que maior que a ovelha só seria o cavalo, o elefante, né? O boi seria maior que a ovelha. O resto seria todos menores. Tanto o leão. A girafa também seria grandinha, né? Então o leão e muitos animais seriam bem menores do que a ovelha. Então vamos lá. Hoje, que está catalogado no planeta, hoje são conhecidas 1.300.000 espécies de animais. Aí você fala, pô, se lá só cabia 120.000, 1.300.000 espécies de animais. Veja bem, sendo que mais de 900.000 desses 1.300.000 são insetos. E insetos não foram necessários levar para a arca. Imagina Noé separei 2 moscas, agora 2 pernilongos, 2 baratas, 2 percevejos, não foi necessário. O animal, ele respira pelas traqueias. E animal não, os insetos respiram pela traqueia. E a maioria deles boia. E também os ovos desses insetos eles vão boiar também. E eles vão se reproduzir porque inseto é como se fosse uma praga. Sabe que acabar com praga não é fácil. Tá aí a zika aí, que é um bom exemplo para isso. E também cerca de 270.000 são da espécie aquática. Ninguém vai botar uma baleia, um tubarão dentro da arca, não precisa, já está na água. A terra seria inundada, então não tem necessidade de pegar nenhuma espécie aquática, que são os anfíbios e os peixes, né? Cada anfíbios e peixe. Também tem algum mamífero, que é a baleia, mas todos vivem na água. Então seria necessário mais ou menos 30, que sobra desses todos, cerca de 30.000 animais que entrariam na arca. 30.000 casais, seria 60.000 animais. Sendo que de cada animal, no caso mamífero, ou até mesmo réptil, entraria um casal, sendo que a ave seria 7 pares de cada. Então veja bem, aqui daria 60 animais e a arca cabia 120.000. Aqui é 60.000 animais e a arca cabia 120.000, ou seja, o dobro. E os pássaros poderiam ficar acima das jaulas, poderiam ficar em alguns outros lugares. E a arca era bem confortável. Ela tinha 3 andares, todas divididas em compartimentos. A arca ela era refrigerada e ela tinha um sistema. Por quê? O sistema da arca é interessante porque Deus escreve para Moisés tudo como a arca deveria ser feita. Isso foi tudo uma ordem de Deus, está no livro de Gênesis. Me parece que no capítulo 6. Então, as medidas, os andares, como faria em cima, as janelas, a entrada de luz, que seria somente para o último andar, o andar de cima. Todas essas coisas, você vê, é um projeto
que só alguém que conhecia a embarcação, antes que as embarcações fossem feitas dessa maneira, até hoje, ninguém conseguiu construir uma embarcação de madeira desse tamanho, maior do que essa. Nunca conseguiu. Não existe, pode procurar. Se você for olhar o Titanic, se tirar a sala de máquina, o excesso de banheiro que ele tem, cozinha, salão de festa, salões nobres, piscina, todas essas coisas, ele seria até menor do que a Arca. Daria menos pessoas lá no Titanic do que na Arca. E a Arca ela tinha 3 andares. Como ela funcionou? Aí você fala, mas esses animais vão ficar tanto tempo? Na verdade, foram muito tempo que eles ficaram. Quer ver? As pessoas falam que... As pessoas acham que ficaram 40 dias e 40 noites. Não foi. Na verdade, o total de dias que ficaram foram 371 dias na Arca. Porque choveu 40 dias e 40 noites. E a respeito do dilúvio, eu vou falar também a respeito do dilúvio, que é outras coisas que as pessoas ficam me questionando. Ou então eles ficaram 371 dias. Ou então, veja bem, ali tinha um lugar suficiente para colocar alimento para todos aqueles animais. Alimento para todos aqueles animais. E que não era tanto alimento, pois eles eram filhotes. E mesmo sendo filhotes, os 2 andares de baixo, que ficavam os animais, esses 2 andares ficavam abaixo do nível da água, para que ele pudesse boiar perfeitamente. A arca, pela proporção que ela foi feita, a arca foi feita como um caixote. Tem gente que tem uma imaginação engraçada a respeito da arca, mas não é isso que está na mente, não é isso que se vê. A arca era como se fosse um caixote. Ela foi projetada não para navegar, mas sim para boiar. Não é que queria navegar, só queria boiar. E nos 2 andares de baixo que ficavam abaixo do nível da água, isso é provado na ciência. Eu andei pesquisando muito a ciência, pesquisando vários relatos, não só de criacionista, mas também como evolucionista, e eu pude chegar a essa conclusão. Então, estando abaixo da arca, aquele lugar era mais refrigerado, era mais escuro. E os animais poderiam até entrar no estado de hibernação. Não que ele ficasse os 371 dias, mas eles poderiam dormir uma semana direto, sem comer. E isso não faz mal para o animal. Tanto é que o urso fica meses dormindo. Entendeu? Então, esse foi o projeto da arca. E a arca funcionou perfeitamente. E tudo isso aconteceu no ano 600 da vida de Noé. Deixa eu ver se é isso aqui que eu vou falar. Então rompeu as forças dos avisos, 40 dias, parou a chuva e tal. É só a respeito disso que eu vou falar, porque a respeito do dilúvio, eu pretendo colocar em outro vídeo para não ficar tão grande. Para não ficar um vídeo muito grande e cansativo de se assistir. Então o projeto da arca era exatamente esse. E o projeto de quem constrói navio, todos eles têm essa proporção. O navio tem aquela parte que fica embaixo da água, que é para fazer o equilíbrio para o navio não naufragar, não virar, quando tiver muita movimentação no mar. Então, é possível colocar todos os animais na arca? É possível. E os animais, como é que Noé fez para pegar? Noé saiu caçando? Não. A Bíblia diz que os animais foram até Noé. Ah, mas os animais que estavam lá na América do Sul, que estavam na Europa, que estavam na África. Não, não tinha nada disso. A Bíblia era bem clara, isso foi provado pela ciência, que naquela época só existia um continente. Era chamado de Pangeia. Então só existia um continente. Então, e o clima ambiental, porque naquela época não chovia, ou então os animais não ficavam mais numa zona, outro lá numa área, aqui é o habitat natural, é nessa área. Não, todos, eles estavam sempre em todas as partes. Ou então não tive necessidade de sair buscando. E os animais foram a Noé. Deus falou mesmo, faz a arca e deixa o resto comigo. Não está escrito assim, mas dá para entender dessa maneira. Então os animais foram até Noé. Noé colocou os animais na arca. E eu vi muitos dizerem a respeito que Noé também colocou dinossauro lá na arca, porque a Bíblia fala de dinossauro. Eu vou falar isso um dia aqui, a Bíblia fala de dinossauro. Mas eu acredito que Noé não botou nenhum dinossauro. Por uma passagem que tem na Bíblia, eu acredito que Noé não botou dinossauro, porque Noé disse que iria destruir, por causa do pecado do homem, toda a humanidade e todos os animais grandes e também animais pequenos. E só salvaria um casal de cada para poder repovoar a terra novamente.
Então, essa é a realidade da arca. Não foi nada um absurdo, não foi um cinco zoológico aqui dentro, não foi nada disso. Foi coisa mais simples, tudo projetado por Deus, da mesma maneira que Deus projetou o homem. Deus tem todos os projetos, Deus, Ele criou a matemática, Ele criou a ciência, Ele sabe como fazer todas as coisas, e obedecendo a Deus, a gente está sempre bem. Bem, por hoje é só. Até a próxima, querendo Deus. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Se você tiver alguma dúvida a respeito de ciência que está na Bíblia, ou a respeito de qualquer assunto também espiritual, pode mandar para cá que eu respondo da maneira que for possível, para que todos nós possamos estar de maneira agradável diante de Deus. Até a próxima, querendo Deus. Boa sorte!